orando, porque final desse mês de março, nós estaremos em uma missão lá na igreja em Pilar. A igreja em Pilar vai fazer o encontro primeiro do que a gente, né? Então, 28 e 29, se não me engano, é o último final de semana do mês de março, nós estaremos fazendo o encontro em Pilar e estamos levando uma equipe, né, bem enxuta, para estarmos realizando com os irmãos da igreja em Pilar, que agora no dia 19 de abril será a inauguração do templo da igreja em Pilar. Tá lindo o templo, gente. Lindo, 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 lindo. E o Senhor foi muito bondoso, né, que conseguiu levantar e já foi colocada a cerâmica, né, já a pintura está sendo concluída e também o altar. Está ficando linda a igreja lá em Pilar. Já começaram a fazer casas de paz no bairro de Nova Pilar. E graças a Deus está surtindo, está trazendo frutos lá. Glória a Deus pelo que o Senhor está fazendo. Tá? A gente, então no final do mês, estejam orando. O nosso encontro será no mês de maio. Quem ainda aqui não fez o encontro ainda? Quem ainda não fez o encontro? Levanta a mão. Olha quanta gente ainda não fez o encontro. Então você tem que se preparar já, para no mês de maio estar conosco no próximo encontro. Vai ser poderoso, vai ser tremendo, uma virada de chave na sua história. Amém? Então é isso. Sem muitas delongas, pastor Rafael. Amém. Boa noite, gente. Sim. Antes de começar aqui a ministração da palavra, a gente queria saber se temos aqui alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Alguém que pela primeira vez está aqui. Se você puder ficar de pé para a igreja conhecer, sem nenhum constrangimento. Se puder. Para os irmãos olharem bem para vocês. Se quiser, tá? Fiquem à vontade. Amém. Podem sentar, sejam bem-vindos. Vocês vão receber aí um papelzinho, tá? Que a gente sempre entrega a quem nos visita, para a gente estar conhecendo melhor vocês. Caso vocês queiram colocar aí os dados, para a gente estar orando e tendo contato com vocês. Obrigado por terem vindo, pela confiança. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Se puder curvar sua cabeça para a gente orar mais uma vez. Amém. Santo Espírito de Deus, te invocamos aqui mais uma vez. Tu que já estás pairando nesse lugar com grande poder, trazendo para nós a mente de Cristo, a revelação das profundezas de Deus a todo aquele que te busca de todo o coração. Te pedimos que você se manifeste mais uma vez nesse momento, dando grande demonstração de poder, de espírito e poder, porque a nossa pregação, ó Deus, ela não consiste em palavras de persuasão ou de sabedoria e conhecimento. Nós estudamos bastante, ó Deus, temos as nossas razões, os raciocínios, mas para que a fé de ninguém se baseie em conhecimento humano, que a nossa pregação, ó Deus, que a exposição da Tua palavra essa noite, ela seja em demonstração de espírito e poder, Senhor. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, só o Teu nome seja notório aqui nesse lugar. Para que ela de fato produza o propósito pela qual ela foi lançada, Senhor.
Porque o homem natural, ele logo se esquece da sua aparência, Senhor. Mas o homem espiritual, como por espelho, contempla a glória do Senhor. E não queremos desperdiçar ou lançar aos porcos a tua doce palavra, esse doce tesouro que o Senhor tem colocado diante de nós. Por causa da nossa muita sabedoria, nosso muito orgulho. Queremos estar atentos ao teu Espírito. E por isso, apesar de termos as nossas programações, invocamos e pedimos que o teu Espírito Santo, ele venha e faça como ele quiser em nosso meio. Fale o que quer, o que o Senhor quiser falar. E nós estaremos atentos à tua voz. Nessa hora tão privilegiada, tão crítica, tão especial, que é esse dia de hoje, nesse horário, nesse ano. Porque daqui podem ser despertados, ó Deus, podem ser despertos missionários, evangelistas, profetas, pastores e mestres para as nações. Eu creio nisso, Senhor. E por isso invocamos o teu Espírito Santo. Não nos deixe desperdiçar esse momento, Senhor. Vem com tua santa palavra e diante dela que todos se calem, que todos temam e fiquem atentos e ansiosos em te conhecer. Revela-nos o Pai, e isso nos basta. Assim pediu os teus discípulos, e assim pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Essa palavra, ela começou, na verdade, acho que algum tempo atrás, um bom tempo atrás, eu já ministrei algo parecido. Não me lembro se foi no culto dos jovens ou se foi aqui no domingo. Nos dois, né? Tinha uma época que eu andava falando muito sobre os nazireus, né? E desde que Lourenço ministrou aqui sobre os profetas da última geração, né? Os profetas do fim, os amigos de Deus, eu voltei a meditar um pouco nisso. E algumas coisas talvez vão ser semelhantes ao que eu falei já no passado, para quem tem memória, né? Talvez lembre de alguma coisa ou outra, mas o Senhor foi falando algo a mais, algo novo, e o nome dessa ministração é Que se levantem os nazireus. Amém? Glória a Deus. E eu quero começar lendo o livro de Amós, profeta Amós, capítulo 2. Versículo 11. É um texto bem conhecido porque a gente canta ele. Né? Tem uma música da Tamires que a gente canta esse versículo. Os irmãos da Tachô estão mais rápido do que eu. É que Amós é difícil de achar, né, na Bíblia? Mas enfim, vamos lá. Entre os vossos filhos eu suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Vou ler de novo. Dentre os vossos filhos eu suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. O Senhor Deus, ele fala isso através de Amós, do profeta Amós. O profeta Amós, ele fala que o Senhor falou isso, né? E ele diz que levantou profetas e nazireu, dentre os nossos filhos e dentre os nossos jovens. Jovens, cadê vocês? Cadê vocês, jovens? Aqui na frente, jovens. Amém. E ainda, depois de falar isso, o Senhor, ele diz, não é assim? Como se ele estivesse querendo confirmar. Não é isso que aconteceu? Alguém duvida disso? Vocês estão de prova disso, que eu fiz isso. Então, eu fiquei um pouco pensando um pouco nisso. Por que o Senhor, ele quer levantar profetas e ele quer levantar nazireus? Né?
Isso é um desejo do Senhor. Ele mesmo fez isso. Ele mesmo levantou entre os nossos jovens, entre os nossos filhos, profetas e nazireus. E por mais que a gente pode ir na definição lá, né, do que é um profeta, na definição do que é um nazireu, né, isso está escrito na palavra, isso foi instituído por Deus, né, mas hoje nós temos um entendimento de que toda a lei do Senhor, todos os mandamentos, tudo aquilo que Ele instituiu, não é pela instituição em si, nem pela lei em si, mas é por um preceito por trás disso. O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, tem um mandamento lá que diz, não adulterarás. Todo mundo conhece esse mandamento. E a gente estava até conversando no acampamento, estava conversando com o Felipe. Então, de repente, um homem, ele pode dizer, não, eu cumpro esse mandamento porque eu não adultero. Mas, se passa uma mulher e ele olha com intenção impura para ela, e ele pode desejá-la, né? E ter ali um pensamento, mas ele diz, mas não, eu sou fiel à minha esposa e eu não posso adulterar, porque a lei de Deus diz isso, o mandamento é esse, então eu vou ficar só na vontade. Perdão pelo palavreado, tá, irmãos? Mas só para vocês entenderem. Só que Jesus um dia ele chega, né, e ele fala, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar com intenção impura, já adulterou no seu coração. E uma das razões que eu acredito que Jesus ele fez isso, é por causa do preceito, do princípio da lei. Por que existe uma lei, não adulterarás? Qual é o preceito por trás dela? Qual é o princípio que fez com que Deus um dia escrevesse uma lei que diz não adulterarás? Não é a lei pela lei, você entende isso? Não é simplesmente não adulterar. O que Deus ele queria era fidelidade, provavelmente. Estou querendo dar um aqui de entender o coração de Deus. Mas provavelmente o preceito por trás do mandamento do não adulterarás é que nós precisamos ser fiéis, amar nossas esposas. Então, se alguém olha com intenção impura para uma mulher, algum homem olha para uma mulher, ou uma mulher olha para um homem, por mais que ele não tenha descumprido o mandamento não adulterarás, mas ele descumpriu o preceito, o princípio de ser fiel e amar a sua esposa. Entende isso? Amém? E a mesma coisa eu entendo aqui, quando o Senhor ele fala que Ele quer levantar profetas e nazireus, apesar de toda a instituição, toda a lei que define o que é um profeta e um nazireu, acho que o que Deus está pedindo não são profetas e nazireus de fato, mas é o preceito, o significado para Deus o que é um profeta e o significado para Deus do que é um nazireu. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver aqui, mas o nazireu, por exemplo, ele é um voto. Ele é um voto que tem todo um conjunto de regras lá, que você cumpre aquele conjunto de regras, você é considerado nazireu. Então isso significa que é isso que Deus está buscando, alguém que faça aquele voto, simplesmente. E é isso que eu quero um pouco falar, porque eu entendo que não é simplesmente isso. Romanos 8:4, por exemplo, diz que Deus, Ele cumpriu em nós, não as leis, mas o preceito da lei, através de Cristo Jesus. Mas vamos lá. Então, qual é o preceito ou o significado de um profeta? Vamos por parte. Diante de Deus. O que para Deus significa um profeta? Porque legalmente, institucionalmente, o que é um profeta? Um profeta é alguém que fala no lugar de outro. Ok? É interessante. Obrigado, Herbert. Todo mundo conhece aqui a história de Moisés. Deus levanta Moisés, chama Moisés. Aí Moisés ele fala, para tirar o povo do Egito, Moisés ele fala, mas Deus, eu tenho língua pesada. Eu não sei falar, eu gaguejo, E aí Deus ele fala assim, se você for ler na sua Bíblia, está escrito assim, eu levantarei Arão e Arão será um profeta seu. Arão é um profeta de Moisés. Está escrito isso na Bíblia.
Por quê? Porque Arão é um mensageiro que só vai entregar a mensagem que Moisés falar. Moisés fala para Arão, e Arão fala para o povo, fala para Faraó, para o Egito. Isso é um profeta, é alguém que ouve a mensagem e anuncia. Legalmente é isso, né? Então, o profeta de Deus é alguém que ouviria a mensagem de Deus e anunciaria ao povo. Essa seria a definição, né? Eu poderia ler Deuteronômio 18, né, que é quando Deus ele institui, vamos dizer assim, legalmente. 18:15, Deuteronômio 18:15. Quando ele legalmente institui o ministério profético, quando ele diz que vai levantar profetas. E ele diz assim, ó, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. Quem está falando isso aqui é Moisés, tá? Então Moisés ele está dizendo, o Senhor teu Deus te citará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Versículo 20. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como ele profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém. Então, por mais que esse texto ele também tenha uma conotação messiânica, porque Jesus foi o grande profeta que Deus levantou semelhante a Moisés. Mas aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, lá no Monte Horebe, vocês lembram dessa passagem? A gente também tem uma canção sobre ela, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés. Isso foi no Monte Horebe. O povo ficou com medo quando viu o fogo, os trovões lá, porque Deus chamou todo o povo para vir ao monte e Deus ia falar, eu vou falar com o povo, Moisés. E o povo fica com medo e fala, não, Moisés, estamos com medo. Vá você e fale com o Senhor e você vem e nos passa a mensagem. Aí aqui Deus disse, aquilo que o povo falou foi bom. Então eu vou fazer isso, eu vou levantar, como fiz com você, Moisés, vou levantar outros profetas que vão subir até minha presença, eu vou anunciar a mensagem e ele vai anunciar a vocês. E aí ele coloca mais umas regras aqui, né? De que se um profeta falar algo que o Senhor não disse, ou se profetizar em nome de outros deuses, ele será morto, né? E ele diz que, como conhecemos que um profeta é do Senhor? Uma profecia veio do Senhor. Ele diz, bem simples, se cumprir, fui eu que falei. Se não se cumprir, esse profeta é um falastrão, né? É um enganador. Então isso aqui seria a instituição do profeta. Por quê? Veja, porque Deus ele precisava de alguém para comunicar com o povo. Porque o povo não queria vir falar com o Senhor. Então ele instituiu o ministério profético. Amém? Mas quando Deus ele diz lá em Amós, dos teus filhos levantei profetas. Eu acredito que o Senhor está falando de algo a mais do que isso. E eu não vou me demorar nisso, porque Louro já ministrou muito sobre isso. Mas a gente entende que o significado de um profeta para Deus, por trás disso tudo, toda essa lei que a gente leu, é um amigo do Senhor. Amém? Quando Deus ele diz que quer levantar um profeta, ele está dizendo que ele quer amigos.
ele disse aqui, eu levantarei um profeta igual a, semelhante a quem? A gente leu aqui. Igual a Moisés, não foi? Eu levantarei um profeta semelhante a mim, Moisés falou. E quem foi Moisés? Né? Por exemplo, eu não vou falar sobre Moisés, já foi falado, mas em Deuteronômio 34:10, Deus diz que Moisés é um profeta que ele fala face a face. Em Êxodo 33:11, ele diz que assim como alguém fala com seu amigo, Deus ele fala com Moisés. Então, Moisés, quando ele disse, alguém semelhante a mim, quem era Moisés? Ele era um profeta? Ele era, mas ele era um amigo do Senhor. Porque Deus ele não quer um simples mensageiro, porque Deus ele poderia ou não poderia, né, fazer descer do céu uma tábua com tudo escrito para que a gente saiba o que ele quer escrever, ou fazer a sua voz estrondar do céu e todo ouvido ouvir. Quando Deus ele levanta profetas, ele quer amigos. Abraão, né, o Louro também falou de Abraão, em Gênesis 27, ele foi chamado de profeta pelo próprio Senhor. O próprio Deus disse que Abraão era profeta. Em Isaías 41:8, o próprio Senhor também disse que Abraão era seu amigo. Então, aqueles homens de Deus, que Deus chamou de profeta, que Deus anunciou a sua mensagem, eles eram amigos do Senhor. Amém? É por isso que Jesus, lá em João 15, se eu não me engano, ele diz, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que passa com seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque o amigo conhece o coração. O que Deus ele quer, quando ele levanta profetas, são amigos. Amigos com quem ele possa contar os segredos do seu coração. Porque o próprio Amós, ele disse, né, também foi lido aqui, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma na terra, sem antes não revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Né? E o Senhor precisava ter que falar para alguém antes de fazer? Ele precisa disso? O Senhor precisava, antes de eu fazer alguma coisa, eu vou chamar aqui um profeta e vou falar para ele. Ele é Deus, Ele é o Senhor soberano de toda a terra. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, amém? Se Ele quisesse fazer sem falar, Ele faria. Mas Ele escolheu, antes de fazer, falar com os seus amigos, os profetas. Quando Deus suscita profetas, o que Ele quer é alguém que conheça o seu coração. E aí, por consequência, por eu conhecer o que está no coração de Deus, eu vou para o povo e digo, olha, o Senhor, isso que está no coração de Deus, é isso que o Senhor quer. Amém? Amém. Então, eu entendo que quando Deus está chamando profetas, Ele está chamando amigos, a quem Ele pode revelar. E aí, não vou falar sobre ser amigo de Deus, já foi falado também. Como é que a gente pode se tornar amigo de Deus. Mas eu entendo que esse é o preceito por trás. De quando Amós diz, dos seus filhos eu levantei profeta. Quando o Senhor diz, não foi assim? Eu não levantei, eu não chamei alguns. Eu chamei para ser meu amigo. E o Nazireu? A lei do Nazireu, ela está descrita em Números 6. E eu quero ler com vocês. Números capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém, seja homem ou mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas,
nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. E ele continua dizendo as regras para quem quiser fazer o voto de Nazireu. Mas, mais uma vez, por mais que a lei esteja instituindo o que é o Nazireu, quando Deus ele diz, eu levantei nazireus no meio de vós, ele não estava simplesmente falando, eu levantei alguém para fazer esse voto e não tomar vinho, não beber uva, deixar o cabelo crescer e não tocar em morto. Acho que é simplesmente isso que Deus quer. Alguém que não tome vinho. Aqui a gente tem muita gente que não toma vinho, talvez quase todos. Que não toca em morto, é fácil de fazer isso. Beleza, se o senhor não quer, eu não toco. Deixar o cabelo crescer, para mim é beleza isso aqui, né? Pronto, está resolvido o que o Senhor quer, sou eu quem o Senhor quer. É simples assim? Eu entendo que não, irmão. Né? O preceito por trás, para mim, da lei do nazireado, é o tema que ele fala aqui no primeiro versículo. Se algum homem ou mulher quiser consagrar-se ao Senhor. O conceito, quando Deus ele fala de nazireu, é alguém que se consagra, se separa para o Senhor. Enquanto na época aqui da lei, somente os levitas e os descendentes de Arão, eles podiam ser sacerdotes de Deus, nesse sacerdócio dessa época. Qualquer homem, qualquer mulher poderia ser sacerdotal, vamos dizer assim, né? Através do voto de Nazireu. Se consagravam ao Senhor. Se você for comparar a lei dos sacerdotes, ela é muito semelhante, porque os sacerdotes não podiam tocar em morto, não podiam beber vinho, né? Ele, em alguns períodos também, não podia passar navalha na barba nem no cabelo. É muito semelhante. É como se o Senhor, ele disse, eu chamei aqui os levitas para serem sacerdotes, mas quem quiser, isso aqui é por lei, isso aqui é por regra. Nasceu na tribo de Levi, querendo ou não, né, já está chamado para ser sacerdote. Enquanto quem não nasceu, não poderia ser. Então o Senhor ele abre aqui, quem quiser. É algo voluntário, é algo de oferta, é algo de entrega, né? Quem quiser voluntariamente servir ao Senhor, se consagrar a Ele, Ele coloca lá uma lista de regras a cumprir. Então eu entendo que o conceito e o preceito de Deus por trás do voto do nazireu é consagrar-se a Ele. A palavra voto, no original no hebraico, ela tem uma raiz que é a mesma da palavra milagre, que significa que é algo fora do comum, né? Algo fora do normal, algo fora do script. Quando alguém queria se levantar e fazer algo fora do normal, ele se consagrava ao Senhor. A palavra nazireu é uma transliteração de um termo que significa dedicado, separado, consagrado. Nós temos aqui, né, um profetinha do Senhor, um nazireu, né, o Nazir, Nael Nazir. Nazir é a raiz da palavra nazireu, né, o filho de Sami e Nora, que significa consagrado, né, separado. Esse é o nome desse lindo nazireu de Deus. Glória a Deus por isso. E eu creio que esse é o modelo de sacerdotes que Deus quer. Porque a gente aprendeu aqui também diversas vezes que Deus ele nos constituiu um reino de sacerdotes. E quando ele diz isso, ele não está falando dos sacerdotes levíticos, né? Até porque a gente teve também já, né, já debateu sobre isso também lá no acampamento, né? O sacerdócio levítico já teve fim, né? Pelo menos para os gentios, né? E o sacerdócio de Cristo, porque qual é o modelo do sacerdócio de Cristo? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, a si mesmo se negue dia após dia. Que é o modelo do nazireu, porque é quem quiser
se consagrar ao Senhor, vai fazer algumas renúncias e se dedicar ao Senhor. Eu creio que esse é o modelo do sacerdócio que Deus ele já estava visando, quando iria acontecer em Cristo. Então, quando Deus ele fala, dos seus filhos, dos seus jovens, eu levantei nazireus, ele está falando, levantei homens que querem se consagrar para mim, para o meu serviço, para a minha obra, se separar. Tá? Mas é se separar e se consagrar de verdade. Porque a gente pode falar aqui, eu sou consagrado ao Senhor, eu sou separado ao Senhor, mas a gente vive a nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora da gente dormir, só para as nossas coisas. Aí diz, mas eu estou consagrado ao Senhor, por quê? Porque eu vou para a igreja. Eu consagrei o meu domingo de 5 horas da tarde até as 8. E ainda acha muito, 3 horas de culto, Que demorado esse culto, Isso para os que chegam às 5, Mas tá bom, deixa para lá. Estou ficando chato já. É consagrar de verdade. É se separar de verdade. É considerar a obra do Senhor acima de tudo na sua vida. É pensar assim, eu não me vale viver, como Paulo falou, não me vale viver conquanto que eu não complete a carreira que está proposta para mim. A minha vida não é viver para trabalhar, fazer filho, conquistar uma casa, algo precioso. Eu não estou falando que isso não é importante. Todos nós corremos atrás disso, eu corro atrás disso. Mas a minha vida, o propósito de existência é a obra do Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer, O que Ele quer de mim. Eu vou me consagrar, me dedicar a Ele. Esse é o nazireu, Amém? Glória a Deus. Agora, por que profetas e nazireus? Por que Deus ele levanta profetas e nazireus? Aí agora, talvez seja meio maluco o que eu vou falar, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. E talvez vai fazer sentido aqui. Para mim, o profeta e o nazireu é o que eu chamo de o dueto celestial de Deus, aqui na terra. O dueto, a dupla sertaneja de Deus, misericórdia. É o dueto celestial de Deus para cumprir o seu decreto. Por quê? Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele disse que antes de fazer, Ele vai anunciar para alguém. E Ele anuncia para quem? Para o profeta, o amigo dele, amém? Só que ele foi lá e disse, olha, eu vou fazer isso. E o profeta disse, o Senhor disse que vai fazer isso. Agora, tem que chegar alguém para fazer cumprir o que o Senhor disse. E aí ele levanta os nazireus, que são aqueles que vão fazer cumprir aquilo que o Senhor disse. O Senhor, Ele sempre, quando chama alguém para fazer cumprir algo que Ele quer, é alguém que se consagra a Ele. E muitas vezes, por exemplo, lá no passado, Deus levantou 2 profetas, Malaquias e Isaías, e falou assim, antes que venha o Messias, o Cristo, eu enviarei Elias, a voz que clama do deserto. Então o amigo de Deus disse o que Deus ia fazer. Deus ele falou que iria levantar uma voz que clama no deserto. Aí chega o grande dia, 400, 600, 700 anos depois dessas profecias, Deus ele vai cumprir. E agora ele precisa levantar alguém para ser uma voz que clama no deserto. Quem ele levanta? João Batista, um nazireu de Deus. Ele suscita um nazireu para ser o cumprimento da profecia que foi dada lá atrás. E talvez alguém diga, mas João Batista
ele não teve escolha. Foi o Senhor quem disse. O Senhor chamou Zacarias, chamou Isabel, era estéril, a mãe de João Batista, chamou Zacarias e falou, sua mulher vai ter um filho, o nome dele vai ser João. O Senhor escolheu, o Senhor levantou um nazireu no meio de ti. Ok. Então, não foi uma escolha de João Batista, alguém pode dizer, o Senhor quem fez. Então essa ministração não vale de nada, né? Porque se o Senhor quiser, Ele levanta. Só que o texto de Amós, que a gente leu, Amós 2,11, ele fala, dos seus filhos levantei profetas, e dos seus jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel? Só que ele tem um porém. Porém, no versículo 12, se puder botar de novo. Porém, aos nazireus vocês deram de beber vinho. E aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Ele está dizendo, vocês mataram os profetas e os nazireus. Como fizeram com Sansão. Porque Sansão era um nazireu de Deus, que perdeu a sua consagração ao Senhor. Que se achegou à vinha, às uvas, a corpo morto. Fez tudo aquilo que a lei do nazireu dizia para não fazer. Mas não foi assim com João Batista. Porque em Lucas 1:80 diz que João Batista crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. João Batista, os historiadores dizem que ele foi com 13 anos para o deserto. E só cerca de 17 anos depois, ele começou o seu chamado de ser a voz que clama no deserto. 17 anos vivendo no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, vestindo pele de camelos e de animais, se consagrando a Deus para o dia em que ele haveria de cumprir a profecia que Deus deu. Eu fico pensando que Deus, ele dá uma palavra profética. E ele agora, na hora que ele vai cumprir, ele pensa, quem eu posso contar para levantar e se fazer cumprir essa palavra? Aqueles que se consagram ao Senhor, os nazireus de Deus. Quando Moisés, profeta do Senhor, muitas vezes o profeta e o nazireu, ele é a mesma pessoa, né? Porque quem é amigo do Senhor se consagra a Ele. Entenda, não é sobre pessoas, é sobre a atitude de ser amigo de Deus e de se consagrar ao Senhor. A unção, vamos dizer assim, né? Por trás disso. Moisés, ele era profeta do Senhor. O Senhor chamou ele e falou, Moisés, eu vou tirar o povo do Egito. Deus falou ao seu amigo o que ele ia fazer, amém? Aí ele fez, vem cá Moisés, você vai ser levantado para tirar o povo do Egito. Além de anunciar a Moisés que ele ia tirar o povo do Egito, ele disse que é Moisés quem vai tirar o povo do Egito. Ele quem vai cumprir a própria profecia que ele deu. Entende? Moisés era profeta e nazireu de Deus. Por mais que ele não tivesse feito o voto, mas alguém aqui pode dizer que Moisés não se consagrava a Deus? Que Moisés não se dedicava ao Senhor? Que Moisés não se separou, renunciou à vida dele para viver a obra do Senhor? Ele era um nazireu do Senhor, talvez não no voto, mas ele era no preceito, né? No coração. Porque não é circuncidado quem o é exteriormente, mas aquele que o é no coração, diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. Só que um dia, Deus, vamos dizer assim, né, mudou de ideia. Por causa das águas lá da rocha, ele fala, Moisés, não vai ser mais você quem vai levar o meu povo até Israel. Ele diz, eu vou levantar agora um outro. E quem o Senhor levanta no lugar de Moisés para concluir, completar a palavra profética que ele deu, queria guiar o povo até a terra prometida. Deus disse que ia fazer. Quem ele levantou? Josué. Isso está escrito em Deuteronômio 31, 2 e 4. Moisés, ele diz, eu não vou mais, o Senhor me disse que eu não iria. E ele mandou eu chamar Josué. Mas por que o Senhor escolheu Josué? Tinha milhares de homens
ali no meio de Israel. Por que Josué? Quem era Josué? Por que não Caleb? Né? Por que não um levita? Né? Por que não um dos filhos de Arão? Por que Josué? Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Só para contextualizar, né? Aqui diz que Moisés ele armava uma tenda, que chamava tenda do encontro, né? Separado do arraial, e ali ele entrava para falar com o Senhor. E diz que o rosto de Moisés resplandecia, que ele colocava um véu, para que os homens não vissem o seu rosto, né? Resplandecendo. Só que diz que quando ele entrava, quem ia com Moisés? Josué. Moisés, quando ia para a tenda do encontro, se encontrar com o Senhor, quem ia com ele? Josué. E aí ele diz, no Êxodo 33:11, porém, aí depois de Moisés, saía da tenda do encontro e voltava para o arraial. Porém, Josué, o moço, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Por isso que Deus escolheu Josué. Tinha que ser ele. Porque quando o Senhor ele quer cumprir algo que ele disse que ele vai fazer, ele tem que levantar os seus nazireus, os que se consagram e se dedicam a ele. Certa vez, Josué, perto de morrer, ele fala, povo de Deus, escolham a quem vocês querem servir. Se está pesado servir ao Senhor, então sirvam aos outros deuses. Escolha. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele dedicou a sua vida e a sua família para servir a obra do Senhor. Senhor, o que queres de mim? Foi a ele que o Senhor disse, seja forte e valente, medita na lei de dia e de noite. E ele fez, ele meditou na lei, ele se consagrou, ele dedicou, Senhor, é isso que você quer de mim? É isso que eu vou fazer. E ele precisa renunciar a algo para meditar na lei dia e noite? Sim. Se eu tiver que meditar na lei do Senhor dia e de noite, eu vou ter que renunciar a algo. Ou o meu trabalho, ou o meu horário de café da manhã, alguma coisa eu vou ter que renunciar. Me consagrar ao Senhor, para fazer o que Ele pede de mim. Então Josué, talvez de voto, ele não era um nazireu, institucionalmente, né, legalmente falando, mas de coração, ele era alguém consagrado ao Senhor. Então é isso. Eu creio nisso. Por isso que Deus ele fala, dos seus filhos eu levantei profetas e nazireus. Alguém para anunciar o que eu vou fazer e alguém que vai ser a resposta, o cumprimento do que eu disse que vai acontecer. Por que Deus chamou Noé? Noé, essa é a história de Noé, Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Qual é a história de Noé? Noé era um homem íntegro e justo. Noé andava com Deus. Por isso Noé. Por que Maria, para ser a mãe de Jesus? Por que José, para ser o pai de Jesus? Por que Jó? Né? Por quê? Por que Davi? Você se perguntou isso? Porque eram aqueles que se dedicavam e se consagravam e amavam ao Senhor. A gente fica aqui, né? Ah, Senhor, faz-se cumprir a tua palavra. Ele está procurando. Cadê? Com quem eu posso levantar para fazer se cumprir? Se você quer tanto que se faça cumprir a palavra de Deus, então levante, seja o nazireiro de Deus e diga, eis-me aqui, Senhor. Débora, lá no livro de Juízes, tem uma passagem muito interessante, irmãos. Débora, ela foi uma juíza levantada por Deus, na época dos juízes. Depois que Josué morreu, ele levanta juízes para governar o povo de Israel. Aí dentre eles tem Sansão, né, e alguns outros juízes.
E Débora é uma das juízas. E a Bíblia diz que Débora era profetisa do Senhor. E tem uma guerra que acontece com Canaã contra os cananeus. Débora, ela se levanta como profetisa do Senhor, chama um homem chamado Baraque, chama ele e fala: Baraque, o Senhor me falou que vai entregar os cananeus nas nossas mãos, porque Deus chama os seus amigos, seus profetas, Débora, amiga de Deus, fala para ela e ela anuncia, e ela chama Baraque e fala: é assim, assim, faça assim, assado e desse jeito. E Baraque faz, e eles vencem a guerra. Quando eles vencem a guerra, Débora, ela canta uma canção. Isso está em Juízes 5. Juízes 5:1. É a canção de Débora. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, né? Os dois, a canção dos dois. O filho de Abinoão dizendo, deixa aí nesse versículo, tá? Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizer ao Senhor. Deixa esse versículo aí. Irmãos, essa é a versão revista atualizada, né? 1993. O original no hebraico, ele diz assim: quando os comandantes, os chefes, né, soltaram a cabeleira. Isso vai ter, eu não sei se vocês têm aí, a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ela tem essa tradução em português. Não sei se tem aí no computador. E eu ainda acho que é a Bíblia de Jerusalém, a BJ2. É a versão, porque a Bíblia de Jerusalém, irmãos, ela tenta traduzir ao pé da letra os textos bíblicos. Alguém fala, então essa é a melhor Bíblia. Só qual é o problema disso? O problema é que usa termos como esse, né? Ele fala, quando os comandantes soltaram a cabeleira. O que significa isso, né? Porque a língua hebraica, ela é uma língua... ela é uma língua muito concreta. Ela não é como a nossa língua ocidental, muito abstrata, né? A gente fala saudade, amor. O que é amor? A gente nem consegue explicar, né? O que é saudade? A gente tem palavras que a gente nem consegue explicar o que é. O hebraico não, o hebraico ele é concreto. Quando o hebreu quer dizer que alguém está irado, ele fala, ardeu as narinas. O nariz ardeu. Quando a Bíblia fala, irou-se o Senhor, diz, ardeu as narinas de Deus. Porque ele é concreto, para você entender. Porque quando alguém está com raiva, ele bufa, né? O boi brabo, né? Quando está irado. As narinas ardem. Né? Então, a língua hebraica é assim, ela é concreta. Então, se a gente tivesse essa Bíblia, você não ia entender a maioria das coisas que está escrita ali. Né? Quando ele diz, por exemplo, não sejam de dura cerviz. Dura cerviz, apesar que a gente até traduz assim, né? Em alguns textos. Mas o homem de dura cerviz é o orgulhoso, né? Então é mais fácil ele traduzir, não seja orgulhoso. Né? Porque a cerviz aí, bom, não vou me ousar falar, porque da outra vez não deu muito certo, né? Quando eu tentei dar uma aula de biologia aqui. Mas a cerviz é acho que é essa parte aqui do pescoço posterior, né? Perto da nuca. E eles colocavam nos bois, né? Também não sei o nome, aquela ferramenta para o boi andar e arar a terra, né? E os bois que tinham esse pescoço duro, eles costumavam não obedecer à ordem do boiadeiro, né? Ele queria dirigir o boi, ele não se dirigia. Ele ia para onde ele queria, porque ele tinha o pescoço duro o suficiente, né, para fazer força e negar a ordem. E geralmente machucava ele, provavelmente, é por isso que ele não queria fazer. Então, quando a Bíblia fala, não tenha cerviz dura, né, ele está dizendo, obedeça, se submeta, irmão. Né? Deixe de ser orgulhoso. E a língua hebraica é assim. Então, a Bíblia de Jerusalém, ela é assim, ela tenta traduzir as coisas ao pé da letra. Aí ele fala, quando os comandantes soltaram as cabeleiras, por que soltaram as cabeleiras? Porque os comandantes das guerras santas de Deus, na época dos juízes, eles se consagravam a Deus como nazireus. Os chefes, os comandantes dos exércitos, o Baraque aqui, ele era um nazireu de Deus.
O povo de Israel, ele entendia, quem é nazireu de Deus aqui? Quem é nazireu consagrado ao Senhor? Você na frente da batalha, comandante, você chefia, você é quem vai fazer acontecer. Porque o povo confiava em quem se consagrava ao Senhor. Aqueles que eram nazireus de Deus, o povo escolhia para ser comandante, para comandar a guerra do Senhor. Então Débora, o Senhor deu uma palavra para Débora. A gente vai derrotar os cananeus. E aí Débora chama um nazireu e fala, Baraque, vem cá. Vai lá e faz cumprir. Porque é você quem vai fazer se cumprir a palavra profética que Deus me deu. E ele diz que quando o povo vê isso, o povo se oferece voluntariamente. Porque o povo confia em alguém consagrado ao Senhor. Quando se levanta um homem de Deus que se consagra e se dedica, a gente confia ou não confia nele? A gente segue ou não segue? E até se consagra junto, né? Porque quem se consagra ao Senhor contagia. Amém? Então, irmãos, para concluir, qual é o ponto? O ponto é que o Brasil, ele talvez seja a nação que mais tem profecias liberadas sobre ele. Eu encontrei aqui uma reportagem feita na revista Guia-me por Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio. Ele levantou, ele fez um catálogo de várias profecias que foram liberadas sobre a nação brasileira. Então Deus, ele chamou os profetas, os seus amigos, e falou para eles o que ele ia fazer com a nação brasileira. Amém? E aí eu posso mandar depois, mas eu vou citar aqui algumas. 1912. Olha quanto tempo o Senhor vem anunciando o que ele quer fazer no Brasil. Gunnar Wigren, missionário sueco, que fundou a Assembleia de Deus no Brasil. O fundador da Assembleia de Deus no Brasil profetizou que uma cidade chamada Belém, no norte do Brasil, que nela seria derramado um poder de Deus tamanho que resultaria no último e no mais poderoso despertar da terra. 1935, William Branham, o pastor que liderou o avivamento de cura após a Segunda Guerra Mundial. Olha só, irmãos, há quanto tempo. Ele profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. 1936, Smith Wigglesworth, não sei falar isso não, o precursor do pentecostalismo na Austrália. Smith profetizou que ele tinha no movimento pentecostal da Austrália era apenas gota de um mover de milagres e que o grande derramar da chuva aconteceria no Brasil antes da vinda do Senhor. 1970, Kenneth Reagan, muitos conhecem esse, o pai do movimento Palavra na Fé. Reagan profetizou que assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no Brasil. 1989, John Walker, missionário americano, profetizou que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento e a igreja brasileira levará vida aos que estão espiritualmente mortos na Europa. 1995, Mike Shea, o pastor e diretor da Casa de Davi, já mais recente, muitos conhecem. Mike Shea declarou que a adoração é o dom redentivo do Brasil e profetizou que o Rio do Leão fluiria sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu no avivamento da América na Rua Azusa. 1997, Brenda Kilpatrick, que liderou o avivamento de Brownsville, em Pensacola, nos Estados Unidos. Brenda relatou que viu um anjo balançando a bandeira do Brasil e levando esperança aos povos da América do Sul. Ela profetizou que o Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. 1997, John Kilpatrick, o marido de Brenda, ele declarou que o espírito da profecia seria abundante no Brasil e que os jovens brasileiros, cadê os jovens? Farão milagres poderosos em nome do Senhor. Amém, jovens?
Valnice Milhomes, presidente do Ministério INSEGEC, muitos conhecem também, Valnice, profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, levando o país para o lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou. 1999, Bob Jones, profeta americano, viu um movimento de jovens, já estou cansando aqui de tanta profecia, viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações, levando um fogo de avivamento. Dave Robertson, o líder da igreja Family Prayer Center, 2004, profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito e que a fé será despertada em cada canto do Brasil. Stacey Campbell, em Toronto, a fundadora do Conselho Profético Internacional, profetizou lá no Canadá, depois do avivamento de Toronto, que o espírito de corrupção seria abalado no Brasil e que uma unção de justiça iria levar o Brasil a primeiro mundo, resultando, depois disso, em um grande avivamento. Benny Hinn, pastor evangelista americano, em Manaus, declarou que foi levado por Deus para o Brasil para repartir a unção com a nova geração de líderes que iriam avançar sobre todas as nações, levando poder e glória. Martin Scott, em 2005, declarou que o Brasil terá uma companhia de profetas e levará a luz para as nações, que na perspectiva de um avivamento para as nações, 1000 profetas ativos e fiéis seriam levantados para equipar o corpo de Jesus com estações vindouras. Irmãos, tem mais uma infinidade aqui. 2005, 2006, depois eu mando para vocês, cansei. A questão é, olha quanta coisa o Senhor falou, profetizou aos seus amigos, porque certamente o Senhor não fará coisa alguma na terra, sem antes não revelar o seu segredo aos seus amigos os profetas. Quanta coisa Ele revelou aqui que ia fazer. Agora o Senhor está olhando para a nação brasileira e procurando. Onde estão os nazireus? Onde estão aqueles que vão dizer, Senhor, que não passe a minha geração sem que essas palavras se cumpram. Eis-me aqui, eu me consagro a Ti, Senhor. Eu me dedico a Ti. Eu me consagro à Tua obra. Faz-se cumprir em mim. Faz-se cumprir em nós. Eu estou aqui disponível em Tuas mãos. O que o Senhor prometeu através de Seus amigos, os Teus profetas, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. E o Senhor, Ele tem levantado. Ele já está levantando. Tem alguns nazireus de Deus, amigos de Deus, que já têm se consagrado ao Senhor, e o Senhor já está começando a fazer. Algumas dessas palavras já têm se cumprido. O Senhor já tem enviado, o Brasil já é a nação que mais envia missionários para a Europa. Isso já é o cumprimento do que Ele disse que faria. Para te animar um pouco, Ele prometeu, Ele vai cumprir. A não ser que os profetas, eles não sejam do Senhor. Mas tantas profecias assim, tantos homens de Deus que nós conhecemos, não é possível. O Senhor quer fazer algo em nossa nação. E Ele está olhando com seus olhos, procurando os nazireus, os comandantes do exército que vão se pôr à frente e vai dizer, eis-me aqui, Senhor, vamos lá, vamos vencer essa guerra. Soltam a cabeleira, né? E o povo segue, vai atrás. Onde estão os nazireus? Que se despertem e se levantem os nazireus de Deus. Jovens, precisamos de vocês, jovens. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiz uma oração para Deus. Eu fiz, Deus, porque toda vez que eu trago uma palavra aqui, o Senhor, Ele sempre me incomoda, né? Para que, eu acho que isso é com todos, mas que eu seja a primeira pessoa a viver a palavra que eu estou ministrando aqui. E que, na verdade, de preferência, que eu viva antes de ministrar, né? E eu estava me lembrando, porque um dia o Senhor me constrangeu, né? E aqui, né, me abrindo para vocês, porque um dia eu já me consagrei ao Senhor. Não que eu não me consagre ao Senhor, eu sei que eu me separo para Deus, eu sei que eu me dedico a Ele, mas não como um dia eu me consagrei. Na minha juventude,
na minha adolescência, ali, início de juventude, eu me consagrava ao Senhor. Eu já fiquei períodos sem assistir televisão. Eu já fiquei sem comer pizza, irmãos. Acreditem nisso. Por quê? O pastor mandou, alguém tinha feito uma campanha? Não. Porque eu só queria me dedicar ao Senhor. Queria estar disponível para Ele. Eu já contei aqui, né? Brasil e Argentina na televisão passando e eu não assisti. Só para me consagrar ao Senhor. Talvez alguém diga, mas que exagero, não precisa disso. Talvez não precise. Mas o ponto aqui é o meu coração dedicado, querer me consagrar ao Senhor. E não valer a minha vida, não ter a minha vida por preciosa, senão, de alguma forma, que eu cumpra a minha carreira. E eu falo, jovens, precisamos de vocês, né? Não é sem esperança. O Senhor tem me incomodado. E eu vou voltar a me consagrar a Ele como Dante, né? Vou fazer esse voto. Mas não à toa, né, jovens, Ele vos escolheu, porque vocês são fortes. E a maioria dessas profecias, elas se dirigem aos jovens. É tempo de vocês se dedicarem ao Senhor, se consagrar ao Senhor, se santificar ao Senhor. O que você planeja do seu futuro? O que você pensa no seu futuro? Coloca ali em primeiro lugar, cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Você vai estudar, você vai trabalhar, mas você também vai se santificar ao Senhor, para que Ele use você como Ele quer, para fazer cumprir a sua profecia. Coloca no teu plano e no teu propósito isso. Eu creio que nós veremos essas profecias se cumprir no Brasil. Ele vai levantar aqui em nosso meio. Ele vai me levantar. Ele tem suscitado. Nós temos dado de beber vinho aos nazireus. E dito aos profetas, não profetizem. Mas é chegada a hora de elevarmos o nível, né? Chegada a hora de soltar as cabeleiras, de aparecer para o povo, de mostrar, eu me consagro ao Senhor. De ser como Paulo e falar, não sabe como servir ao Senhor, olha para mim e me imita. Eu estou me consagrando ao Senhor, se consagre como eu me consagro ao Senhor. Vamos juntos. Até a minha geração houve corrupção, houve bebida, prostituição, carnaval no Brasil. Mas a nossa geração para frente, isso vai terminar. O Senhor está suscitando nazireus em nosso meio. Espero que você escute no seu íntimo esse chamado. E na minha oração ao Senhor, o que eu falei foi, Deus, eu posso falar dos testemunhos de muita gente. Eu conheço o pastor David Keelan, que o sonho dele era ser piloto de avião. Alguns conhecem esse testemunho. E ele conseguiu, fez o curso, estudou, passou, tirou o brevet, né, que chama? Conseguiu um local para ele começar. E quando ele conseguiu, o Senhor falou com ele, eu estou te chamando para você liderar um movimento, um avivamento que vai trazer no Brasil. E ele não foi ser piloto de avião, porque ele se consagrou ao Senhor. Ele falou, primeira obra do Senhor. E pelo amor de Deus, tá, irmão? Não estou dizendo para ninguém aqui ser desempregado, desocupado. Vá orar e entenda a palavra do Senhor. Até porque desocupados Deus não chama, né? Deus chamou David Keelan porque ele estava lá, prestes, né, a cumprir lá o seu sonho. Mas ele abriu mão. Isso é se consagrar ao Senhor. O que você vai fazer na sua vida? No fim da sua vida, quando estiverem te enterrando, é isso mesmo que eu estou falando. O que vão falar no teu túmulo? Foi um bom professor, foi um bom engenheiro, ou um mau, né? Foi um mau marido, um bom marido, uma boa esposa. Que glória a Deus, temos que ter sim. Isso seria a base, né? Mas eis aqui um homem e uma mulher de Deus que impactou essa geração, que fez se cumprir a palavra do Senhor, que trouxe um avivamento onde ele andou, que foi nas ruas, nas vielas e amou o pobre, a viúva, o órfão. O Senhor chama,
Escute a sua voz e não endureça a sua cerviz, por favor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero chamar quem quer se consagrar a Deus, se santificar a Ele, a vir aqui na frente para a gente se ajoelhar juntos. Só quem quer se consagrar ao Senhor e ser um nazireu de Deus. Para a gente se ajoelhar aqui. Não que aqui seja mais espiritual, você possa se ajoelhar aí também, mas para a gente se ajoelhar juntos, em unidade. E nos colocar disponíveis diante de Deus. E eu falei ao Senhor, Senhor, eu tenho testemunhos de outras pessoas que se consagraram a Ti. Mas cadê os meus, né? Talvez eu tenha alguns meus do passado, de quando eu era jovem. E eu me arrependi diante do Senhor. Porque muitos me chamam de nazireus, irmãos, por causa do meu cabelo, né? Mas, irmãos, não é meu cabelo que vai me fazer um nazireu, Senhor. E eu nunca deixei meu cabelo crescer por causa disso, tá? Só para deixar claro. E nem cortei porque eu pequei, né? Como alguns disseram aqui. Porque não é o vinho pelo vinho, não é o cabelo, a cabeleira pela cabeleira. É o se consagrar ao Senhor. Quem quiser, voluntariamente se dedicar ao Senhor, separar para Ele, dizer, Senhor, eu tenho muita coisa boa para fazer nessa vida, tem muita coisa que eu quero, mas eu abriria a mão de todas elas, para que o Senhor faça cumprir